Mas vamos para a reflexão da virada. Eu orei muito, pedi a Deus uma palavra, como seria o ano de 2024 para a nossa igreja e para aquilo que eu quero para a minha vida. E Deus me deu uma palavra que eu quero trazer para você nessa noite, daquilo que Deus, Ele vai fazer na minha vida e na sua vida. Se você tomar posse dessa palavra, que é a Bíblia, porque tudo que nós pregamos aqui está na palavra, nós não andamos nem um milímetro para lá, nem para cá, né? Nós pregamos a palavra, e na palavra nós vamos, nessa noite, meditar naquilo que Deus tem para nós. E o primeiro versículo que nós vamos ler está lá em 1 Coríntios. O tema é: seja extraordinário. Porque, queridos, Deus quer que você seja extraordinário. Nós vamos ver na Bíblia que a igreja primitiva, ela andava de forma extraordinária. Olha, eu quero te recomendar, eu gosto de pegar todo ano e riscar uma Bíblia toda, lendo, riscando, e eu comprei essa Bíblia aqui tipo caderno, é uma Bíblia, tipo um caderno, e na primeiras 3 dias de leitura eu já risquei praticamente Romanos todo. Chegar no final do ano eu quero estar com ela toda riscada, guardo lá e pego outra. Então depois você pode ver na Mercado Livre, você vai achar por 40, 50 reais uma Bíblia dessa, para você riscar, escrever, anotar, porque é na palavra de Deus que nós vamos encontrar sabedoria. A nossa fonte tem que ser a palavra. O maior problema hoje é que as pessoas, elas têm vivido de movimento em movimento, pula para lá, pula para cá, pregador tal, e hoje se tornou um mercado coach, né? Nós temos pregadores hoje que cobram uma fortuna para te dar uma palavra que está aqui, ó. Aí você fala: poxa, o cara falou tudo que está na Bíblia. Está aqui, ó. Se você ler, você vai encontrar. A palavra, ela tem tudo que nós precisamos, e nós vamos ver na Bíblia. Então vamos para o primeiro versículo que está aqui. Eu queria que você repetisse ele. Vamos lá? 1, 2, 3. Agora vamos falar de verdade mesmo. Vamos lá? 1, 2, 3. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora olha para quem está do seu lado e fala para ele, dizendo, declarando isso. Vamos lá. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para você. É para você que Ele tem preparado. Queridos, essas palavras, elas pintam um quadro de uma existência inimaginável e extraordinária, uma existência muito além do que qualquer mortal conheceu ou experimentou. Você pode ter ouvido essas palavras antes, e talvez você pense que, quando eu for para o céu, eu vou alcançar isso. Mas na verdade elas foram escritas para o aqui e para o agora. O apóstolo Paulo, ele continua dizendo no versículo 10: mas nós sabemos estas coisas porque Deus as revelou a nós pelo seu Espírito. Paulo, que viveu durante os primórdios da igreja, ele foi divinamente movido por Deus para trazer à luz o que anteriormente estava oculto aos nossos olhos, aos nossos ouvidos e até à nossa imaginação. Ele também escreveu as seguintes palavras, está lá em Efésios 3, de 9 a 10. Isso aqui na Bíblia é a mensagem: minha tarefa é trazer à luz e deixar claro que Deus, que criou tudo, isto originalmente, está fazendo em segredo e por trás dos bastidores durante todo o tempo, através dos seguidores de Jesus, como vocês que se reúnem nas igrejas. Este plano extraordinário de Deus está se tornando conhecido e sendo falado até entre os anjos. Queridos, existe uma pessoa acima de todas as outras que deseja uma vida extraordinária para você. Ele é um pai, todo pai quer isso, né? Pastor Evaldo, ele orou aqui e ele profetizou
uma vida extraordinária para a filha dele e para o futuro filho dele, que vai se tornar filho também. Porque todo pai quer que o filho viva o extraordinário. E queridos, Deus é Pai. A palavra diz: Pai nosso que estás nos céus. É Pai. E como Pai, Ele quer que você viva o melhor nessa terra. Como Pai, Ele quer que você desfrute o melhor. O plano extraordinário de Deus é revelado quando nós vivemos de forma extraordinária. Olha, quando nós vivemos de forma extraordinária, nós damos o que os anjos falar. O que os anjos estão falando a seu respeito? Ah, fulano vive a mesmice, vive do mesmo jeito, crente igual ele, filho igual ele, dificuldade, né? Gente, eu fico imaginando, esses dias eu estava lendo Romanos, li Romanos todo, eu vi tanta coisa maravilhosa. Parece que os olhos da gente crescem quando a gente relê a Bíblia. E você vê o projeto de Deus para o homem. O projeto é grande. Eu comecei a me imaginar, eu como pai, eu quero que minha filha tenha o melhor. Eu quero que ela desfrute o melhor nessa terra. Eu fiquei imaginando o meu Deus, o meu Pai. Ele quer o melhor para mim e para você. É por isso que Ele preparou uma praia tão gostosa, né? Esse calor tão grande, né? Você chega na praia, você cai dentro d'água, que coisa maravilhosa, né? O sol pode estar quente o que for, você pulou dentro de uma piscina, dentro do rio, numa cachoeira. Você fala, cara, Deus preparou tudo. Aí você pega aquela manga, aquela manguita que deu tão pouco esse ano, né? Você chupa aquela manga e você fala, Deus preparou o melhor. Deus fez tudo do melhor. O melhor está do seu lado. O melhor é você. Deus já preparou tudo. Ele quer que você viva o extraordinário. O simples fato de ouvir essa tremenda palavra estimula o desejo de romper, de sair da zona de conforto. E pensando nisso, né, o que seria, né, extraordinário? Olha a definição do dicionário: além do usual, do excepcional, que supera a medida do comum. Os sinônimos dessa única palavra incluem notável, impressionante, maravilhoso, inimaginável. Queridos, é algo fora do normal. Agora, se a gente fosse falar o contrário do extraordinário, é normal. 2023, como foi o ano para você? Ah, pastor, sobrevivi. Vivi o normal. Não fiz gol, nem tomei. Vivi o normal. Não desfrutei. 2024 você vai levar tanto pensamento. Poxa, eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Você vai sair daqui hoje motivado a ter um 2024 exponencial. Mas você tem que começar a colocar em prática amanhã mesmo. Pode deixar na gaveta para depois, não. Nós não podemos viver uma vida normal. Olha, os filmes, vamos pensar nos filmes. Os filmes populares mais amados, que cativam o coração do público, envolvem o quê? Pessoas extraordinárias. Os heróis da Marvel, Homem-Aranha. Por que todo mundo fica olhando Homem-Aranha? Porque o cara... Você vê, as crianças vestem uma camisa do Homem-Aranha. Por quê? Porque é extraordinário. O Hulk, Super-Homem, Guerra nas Estrelas, aí tem Matrix, Harry Potter, Piratas do Caribe. Tanta gente que sonha, né? Está com aquela varinha ali fazendo coisas extraordinárias. Queridos, eu estava vendo uma pesquisa, desde 2009, 17 dos 25 filmes de maior sucesso de todos os tempos são de atores extraordinários. Romances, aventura, não chega nem perto. Amor, né, mistério, não chega nem perto dos maiores sucessos, que são pessoas extraordinárias. E Deus, Ele pensou em nós. Quando Ele pensou em mim e em você, Ele pensou para que nós fôssemos criados para sermos extraordinários. Jesus, Ele viveu uma vida extraordinária ou uma vida normal? Hein? Extraordinário. Jesus andava sobre as águas, gente.
O cara era tirado, ele poderia ter ido de barco, mas ele foi andando sobre as águas. Está faltando pão, espera aí que eu vou multiplicar. Extraordinário. E o mais interessante é que ele diz o seguinte: vocês farão as mesmas coisas que eu fiz e ainda farão coisas extraordinárias. Ele era extraordinário e espera que nós sejamos extraordinários. Olha, infelizmente, o plano de Deus e a execução desse plano, pelo homem não tem sido a mesma coisa. Às vezes a gente olha para o cristianismo e a gente vê um comportamento totalmente diferente. Nós vemos há um tempo atrás, há muitos anos atrás, um colega meu falou o seguinte: ele não seguia nenhuma igreja, nenhuma religião, e ele falando: olha, vocês cristãos, vocês são passivos, retrógrados, ignorantes. Eu falei: o quê? É o que eu vejo de vocês. Vocês têm normas que não tem nada a ver. E ele já tinha lido a Bíblia e falou assim: coisas que não tem nada a ver com a Bíblia vocês fazem. Eu comecei a pensar, eu falei: esse cara tem razão. Eu estava no presídio fazendo um serviço de capelania, descobri que mais de 40% dos presos eram desviados de alguma igreja, e alguns saíram da igreja porque foram jogar bola. Aí a igreja excluiu o cara, estava de bermuda, foi excluído. Eu falei: como é que pode? Pessoas que vivem uma vida fora da média, bem abaixo da média. E ele começou a falar comigo: olha as mulheres da igreja. Isso, gente, há muito tempo, mudou, tá? Olha as roupas e o cabelo das mulheres da igreja. Eu comecei a pensar, eu falei: sabe que é verdade mesmo? Esse cara está falando, não tem nem como refutar. Mas hoje, graças a Deus, a coisa mudou, Mas não podemos estragar não, gente, porque tem muita gente andando com roupa rasgada. Isso é voltar retrocesso. Nós temos que avançar, a roupa que seja realmente. Mas não estou falando só disso, mas vamos para outro lado, nos negócios, no trabalho. O cristão, ele tem que ser excepcional. A Bíblia diz que nós temos que ser cabeça e não cauda. O nosso país é um país de maioria cristã, seja católico, evangélico, a maioria é cristã. Não era para ter corrupção, as cadeias eram para estar vazias. Mas as pessoas não estão vivendo uma vida extraordinária. Extraordinária no casamento, extraordinária com os filhos. Um pai extraordinário tira tempo para sair com os filhos. Hoje a gente vê, esses dias o pastor Diego falou um negócio interessante aqui. Eu falei: cara, é uma verdade. Muitas das vezes nós gastamos tudo que nós temos, toda a energia emocional nós gastamos na rua. E quando chega em casa não sobra nada. Não tem nada. Não tem mais paciência, não tem mais amor. Aí o menino vai falar, e crente, tá? Vai falar: pai, vamos brincar. Sai daqui, menino. Você já ouviu isso dentro de uma casa de um cristão? Já ouviu? Do menino ter medo de falar com o pai. Do menino pensar: estou querendo o pai da igreja, que abraça todo mundo. Aí nós perdemos os melhores momentos de viver uma vida extraordinária, de gerar nos nossos filhos o extraordinário, de gerar nos nossos filhos memórias positivas extraordinárias, de termos casamentos tão extraordinários que as pessoas vão olhar e falar: cara, eu quero um casamento igual o seu. Mas por que às vezes nós não temos? É porque nós nos acostumamos a viver na média ou abaixo da média. Nos negócios, não oramos e não damos o passo de fé. Ou às vezes tentamos fazer como todo mundo faz, o jeitinho, e aí nós damos errado. Querido, Deus nos criou para viver, porque é aquele que soprou em nós o desejo pelo extraordinário. Olha o que diz Gênesis capítulo 1, está aqui: façamos os seres humanos a nossa imagem, façamos-los refletindo a nossa natureza, para que eles possam ser responsáveis pelos peixes no mar, pelos pássaros no céu, pelo gado, e sim, pela própria terra
e por todo animal que se move na face da terra. Deus criou os seres humanos semelhantes a Deus, os criou, refletindo a natureza de Deus. Macho e fêmea os criou. Deus os abençoou, prosperem, reproduzam, encham a terra, assumam o controle. Queridos, nós somos feitos para refletir a natureza de Deus. Ele falou tanto a homens quanto a mulheres, dizendo: prosperem, reproduzam, encham a terra, assumam o controle. Gente, Adão, primeiro homem, ele viveu de forma exponencial, extraordinária. Adão, ele deu nome aos animais. Olha, nós temos mais de 1 milhão de espécies. Adão deu nome aos animais, não repetiu o nome, deu nome a todos os animais. Ele teve a capacidade de lembrar de cada um. Foi um homem extraordinário, fazendo coisas notáveis. Aí você pode perguntar: mas Adão caiu, e essas habilidades elas foram perdidas devido à desobediência? Queridos, foram. Mas Jesus, ele reverteu os danos causados à humanidade. Olha o que diz Romanos 5, versículo 18. Eis aqui em poucas palavras: assim como uma pessoa errou e nos meteu em todos estes problemas, com o pecado e a morte, outra pessoa fez o que era certo e nos tirou disso. Mas, mais do que simplesmente nos tirar do problema, ele nos deu vida. Amém? Amém, gente? O que Jesus fez foi trazer para você tudo aquilo que Adão tinha. Era para você ter dado um glória a Deus agora e um pulo e falado: meu Deus, achei a chave. Mas é a verdade, queridos. Jesus, ele não conquistou somente a salvação. Isso, se tivesse feito só isso, já teria sido algo muito grande. Mas ele restituiu aquilo que nós tínhamos. E a verdade é que Deus não apenas deseja que você viva extraordinariamente, como também ele te equipou para que você possa viver dessa forma. Olha, nunca se esqueça disso, grave isso no seu coração. E isso não está restrito à sua profissão, não está restrito a nada. Hoje de manhã eu estava conversando com a Isabela sobre algumas coisas e a gente trocando ideias. Gente, a maioria das pessoas que se tornaram grandes empresários, grandes inventores, não tinham faculdade. Alguns estavam passando o maior perrengue da vida, perderam tudo, não sabiam o que fazer. Há um tempo atrás eu conheci um senhor, ele estava dando uma palestra, e ele contando a história da vida dele, e ele falando o seguinte: olha, eu era executivo numa grande empresa, e já estava com mais de 50, teve uma reengenharia, eu perdi o cargo. E eu chamei os amigos, sempre os amigos lá em casa, né, para me entregar currículo e tal. E eu fazia sempre lasanha, eu gosto muito de massa, fazia muitas massas, e todo mundo gostava, e dá para me levar. E o pessoal foi comprando, daqui a pouco eu estava fazendo congelados, e o emprego nunca vinha. Mas aí eu estava fazendo congelado para cá, congelado para lá, de massas, e contratei uma empregada, depois duas, depois a cozinha de casa não cabia, aluguei uma área, montei uma indústria, e a empresa cresceu e cresceu e cresceu, e depois de um certo tempo eu vendi essa empresa para a Sadia. Hoje eu vivo desfrutando daquilo que eu juntei. Ele falou: eu precisei perder o emprego para me tornar um empresário. Às vezes a crise vai tirar você do normal para te levar para o extraordinário. Aí você vai ver Deus fazendo coisas na sua vida que você nunca imaginou, queridos. Isso que Deus quer é para que você, no seu casamento, na sua família, olha, como eu falei, muitas das vezes a sociedade, a nossa cultura nos pintou como cristãos, como pessoas retrógradas, porque o diabo quer que você pense isso. O diabo quer que você pense o seguinte: para que eu vou viver extraordinariamente? Mas o que Deus quer para você, gente, Abraão estava na zona de conforto. Deus falou: sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. O cara saiu e Deus deu para ele uma nação inteira. Jacó saiu fugido de casa, foi trabalhar de ajudante na casa do futuro sogro.
Anota essa aí, pastor Evaldo: 7 anos de trabalho por uma filha, mais 7 pela outra. Você ainda tem 2, ó. O cara trabalhou 14 anos para o sogro, saiu riquíssimo da casa do sogro. Aí você vai pegando todos os homens da Bíblia, todos eles que viveram de forma extraordinária, viveram a visão de Deus. Aí aqueles que ficam: não é para mim, não dá, vai continuar. Nesses anos eu tenho conhecido pessoas extraordinárias, e algumas delas não têm o 2º grau, mas os caras têm dinheiro com força. Tem quando eu conheci esse irmão, eu fiquei impressionado com ele. Chinelão, bermuda, barba grande, cabelo comprido, todo largado. Eu pensei que ele era o capataz da fazenda. O cara era o dono da fazenda. 4 aviões, um monte de terra, o maior produtor de grãos do Brasil. O cara não sabe nem falar direito, mas ele vive extraordinariamente. Fala: pastor, Deus me deu uma visão. Um dia eu falei, eu era meieiro, eu falei: Senhor, eu quero produzir para abençoar missões. Esse ano 2024 ele vai investir 4 milhões de reais no projeto da Fermata, que a gente faz com pastores. Vai tirar do bolso dele 4 milhões, fora os 200 missionários que ele banca fora. Extraordinário. Pensa grande. Olha, o que o diabo teme é que os cristãos descubram para que Deus os criou. Deus nos criou para vivermos de forma notável, extraordinária. Atos 10, 26, você vai encontrar os cristãos, até botei alguns textos aqui. Os cristãos da igreja primitiva, quando eles chegavam em algumas cidades, Atos 10, 26, Cornélio, um dos oficiais do exército mais poderoso do mundo, curvou-se para adorar Pedro e seus companheiros. Atônito, Pedro imediatamente respondeu: ergue-te, que eu também sou homem. Em Atos 14, cidade alvoroçada em Listra, e eles gritando: os deuses desceram, estes homens são deuses. Paulo os corrigiu severamente: o que vocês pensam que estão fazendo? Nós não somos deuses. Quando Paulo foi mordido pela serpente na ilha de Malta, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser eles um Deus. Atos 5:13, os cristãos eram tidos em alta estima pela sociedade da época. E está registrado que a atitude de toda a cidade de Jerusalém para com a igreja era que o povo lhes tributava grande admiração. Eles viviam o extraordinário. A sombra de Pedro estava curando gente. Pastor, mas isso é para o passado. Meu irmão, o evangelho é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Vivamente extraordinária. Como eu falei, 2024 vai ser o ano do extraordinário. Você vai ver grandes coisas acontecendo neste lugar. Deus está fazendo um mover profético no nosso meio, e você vai ver coisas grandes acontecendo. Se liga, porque o que Deus vai derramar sobre a vida da igreja é para que você viva o extraordinário, porque Ele quer que essa igreja faça coisas extraordinárias, e para isso Ele vai mover você, e se você não acordar, Ele vai trazer outros. Mas eu não quero deixar passar não, eu quero pegar esse negócio. Uma coisa que você tem que entender, queridos, que faz parte daquilo que Deus fez por nós, é que você é amado. Nós não podemos fazer nada para que Deus nos ame mais, ou o que fazer Ele nos amar menos. Olha, a questão não é quanto Deus vai te amar, a questão é quanto prazer Ele vai sentir em você. Porque uma coisa que acontece é o seguinte: quem tem filho aqui sabe, independentemente, você ama o seu filho. Mas o menino aprontou, você continua amando, você não tem prazer. Nenhum pai tem prazer de dar uma coça no filho não, gente. Conheço pai que quando dá um corretivo no filho, chora junto, vai chorar lá fora. Aí o menino está bem e o pai está chorando. Fica imaginando o Lucídio dando corretivo nos filhos. Deve chorar mais do que os filhos. Nada que você faça vai fazer Deus te amar mais.
E nada que você deixe de fazer vai fazer com que Ele te ame menos. Agora você pode agradar a Deus. Nós somos responsáveis pelo quanto Deus está satisfeito conosco. É por isso que Ele quer que a gente viva extraordinariamente. O prazer dEle em nós baseia-se nas escolhas que nós fazemos na vida. É por isso que Paulo escreve em termos bem diretos, em 2 Coríntios 5:9, por isso temos o propósito de lhe agradar. E queridos, o poder para agradar a Deus, ele, lá em 2 Pedro 1:3, tudo o que é necessário para uma vida que agrada a Deus foi nos dado milagrosamente. Temos tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Deus. Tudo nos foi dado pelo próprio Deus. E qual foi o poder que nos foi dado milagrosamente e que nos capacita a agradar a Deus? A resposta é a graça. A graça de Deus. Essa graça, ela não diz respeito somente à salvação. É por isso que tudo tem que ser pela fé, né? Você tem que crer. Crer que você é salvo não pelas suas obras. Olha, eu fico preocupado de ver no meio evangélico e no meio também católico as pessoas fazendo coisas para tentar atrair a atenção de Deus. Há um tempo atrás, um pastor amigo meu fez um propósito de andar descalço. Eu falei, mas por quê? Eu quero agradar a Deus. Eu falei assim, mas o que vai agradar a Deus se andar descalço, cara? Vai chutar uma pedra. Gente, se andar descalço, vai chutar uma pedra, furar o dedo. O que agrada a Deus isso? Vou andar de pano de saco. O que agrada a Deus se andar de pano de saco? Eu não consigo entender essa teologia. Eu falei assim, cara, você tem que começar a ler esse negócio aqui. Você é filho. O que vai agradar a Deus é você viver de uma forma exponencial. É você viver o Evangelho na intensidade do Evangelho. É você passar pelas provas. Não é só cantando, eu estou passando pelas provas dando a glória a Deus, não. É passar pelas provas. Vem um problema, alguém te maltratou, perdoa 70 vezes 7, isso é graça. Eu não dou para a pessoa aquilo que ela merece. O problema é que nós queremos viver um evangelho onde nós damos para as pessoas o que elas merecem. É por isso que a gente vê casamento arruinado, porque o marido quer dar para a mulher o que ela merece, a mulher quer dar para o marido o que ele merece. Quantas vezes minha mulher foi graciosa comigo, não merecia nada, nem um almoço, mas ela decidiu ser graciosa, né? É assim que funciona. Você perdoa, não é porque, não, você não fica ali, te amo, não. Amor é uma decisão. Conviver bem é uma decisão. É graça. Não merece, mas você dá. A pessoa não merece um bom dia, mas você dá. Você passou, ela não te deu, você bom dia. Isso é extraordinário. Sai conversando com as pessoas. A pessoa não te convidou para o aniversário, aí você, quando chegar o meu, não convida, aí que você tem que convidar. Uma vez eu vi uma história interessante, né, de uma mulher que a vizinha não gostava dela. Aí no dia do aniversário ela pegou uma caixa, encheu de estrume de vaca, botou um papel bonito, um laço e entregou. Passou 4 meses, o aniversário da outra, aí a outra levou um buquê de rosas com um cartão. Com o seu presente, com o presente que você me deu, eu cultivei o seu presente. É assim, gente, é ser gracioso. E a graça é justamente isso. A graça é um dom, o maior dom disponível à humanidade. Não entramos em um relacionamento com Deus por guardarmos as suas leis, porque nesse caso a salvação poderia ser conquistada e consequente merecida. A graça é realmente um favor imerecido de Deus. Efésios 2, 8, 9. Pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Você tem que crer. Você tem que crer que você não merece, mas Ele te salva. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. Mês de janeiro nós vamos fazer uma série sobre salvação. Tem gente que fala, pastor, o crente perde a salvação?
Vem durante o mês de janeiro que você vai descobrir. Porque, queridos, tem sido pregado um evangelho falso. Se eu te ameaçar, eu vou arrancar todo o dinheiro que você tem. Olha, se você não der oferta, se você não der isso, se você não fizer aquilo, você vai para o inferno. Aí tem gente que o cara é pecador mesmo. Aí o que o cara faz? Começa a dar muito dinheiro na igreja, dá dinheiro, dando oferta, dando as coisas. Por quê? Porque ele quer comprar a salvação. Eu vejo a igreja evangélica precisando de uma reforma. Infelizmente hoje nós vemos pregadores vendendo o evangelho, e vendendo caro. Cantores, pregadores, pastores, querendo construir mega templos. Jesus não mandou ninguém construir templo, Ele mandou fazer discípulo. É discípulo, faça discípulo de todas as nações. Mas nós queremos prender as pessoas no evangelho de ameaça. Se não fizer isso, você vai perder, vai para o inferno. Aí nós vamos encontrar um monte de desviado, porque não conseguiu alcançar aquilo que foi dito, porque o cara tenta viver. Por isso o curso que o pastor Jonathan vai começar a dar, né, Jonathan? Gálatas, cara, é o curso. Se você tem dúvida com relação à lei e graça, faz o curso. Olha, tem muita gente perdida dentro da igreja, com medo. Você pergunta, você morrer hoje, você vai para o céu? Não sei, pastor, não sei. Eu sei que eu vou para o céu, não pelo meu esforço, mas pela minha fé de Jesus que morreu por mim. Porque se fosse pelo meu esforço, não ia não, subia não. Mas Jesus morreu por mim, é graça. Queridos, quando nós comparecermos perante o tribunal de Cristo, se Deus te perguntar por que nós devemos entrar no seu reino, certamente não será por causa do nosso bom comportamento, da frequência semanal à igreja, pelo serviço fiel, pela vida de ministério, ou por qualquer outra bondade de nossa parte. Teremos a aceitação de Deus por causa do que Jesus fez na cruz há 2000 anos, derramando o seu próprio sangue real, morrendo uma morte terrível e sendo ressuscitado 3 dias depois para a nossa libertação. Ele é o resgate divino para nos libertar. E aí, queridos, nós temos a graça para viver. Olha, nunca devemos nos esquecer, primeiramente, que a graça para viver é um favor de Deus, o qual também não pode ser conquistado. Infelizmente, muitas pessoas encaram suas vidas em Cristo após a conversão através da lente da lei. Em vez de dependerem da graça de Deus para receberem favor e bênção, elas confiam no próprio esforço. Gálatas 3:3 diz assim: vocês perderam a cabeça depois de terem começado suas vidas cristãs no Espírito, porque agora estão tentando se tornar perfeitos pelo seu próprio esforço humano. Aí versículo 4 ele diz: porque se vocês estão tentando se justificar com Deus, guardando a lei, vocês foram desligados de Cristo, vocês decaíram da graça de Deus. Sempre nós vamos ver mais e mais graça. Tiago 4:6, né? Diz: Ele nos dá mais e mais graças. Há mais graça disponível do que nós temos hoje. Pedro diz: graça e paz vos sejam multiplicadas. A graça, ela pode ser multiplicada. E queridos, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele vai com certeza nos perdoar. O salmista no Salmo 136, primeiro diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aí você vai encontrar, né, o exemplo que Jesus já queria dar através dos discípulos, lá em Mateus 18:21, quando Pedro pergunta, né, quantas vezes deveria perdoar, e Jesus disse 7 vezes 7. E aí vai indo, né? Isso daí 7 vezes durante não é durante toda a vida, porque o judeu só perdoaria 7 vezes, e a graça é infinita. E versículo 18:21, né? Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, desculpa. Isso dá 490 vezes. Então Jesus, ele não estava dizendo que isso se limita, né? No capítulo 17 de Lucas ele diz: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti,
repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então, queridos, nós vamos encontrar força, é na graça. E eu queria contar uma história, um resumo, para que você entenda bem isso daí. Antes, 1 João 2,6 diz que aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Jesus andou perdoando, então nós temos que perdoar as pessoas. Isso é através da graça. Tem uma história que eu li um tempo atrás, um náufrago. Esse náufrago, ele, no ano de 1717, ele, antes da invenção, da primeira arma de fogo, ele sofreu um naufrágio, e ele foi parar numa ilha, e uma ilha de clima tropical, mas algumas condições incomuns, e essa ilha estava escondida por um grande nevoeiro. Apesar dela ser uma ilha muito próspera, ela ficava fora das rotas dos navios normais, e era muito difícil a embarcação passar por ali, e mesmo que passasse, não poderia ver, você teria que fazer alguma sinalização. A ilha tinha muita água potável, alguns animais selvagens, cervos, porcos, ursos, muito coco, mas tudo no alto. E esse homem estava ali e ele não conseguia pegar um coco para comer, ele não conseguia acertar um porco do mato ou um cervo, e ele tinha que sempre estar fugindo com medo dos ursos e dos outros animais ferozes. E esse homem, ele tinha que dormir em cima de uma pedra irregular, subia com medo do urso e nunca conseguia ter uma noite de sono tranquila. E a certa altura apareceu um mensageiro, um viajante do tempo. É uma história. Esse viajante, ele aparece e ele chega para esse homem com entusiasmo e diz: olha, vai passar um navio daqui a 61 dias, eu vou te dar uma arma, e essa arma ainda não foi inventada, e essa arma, ela se chama revólver, vai salvar a sua vida, e você carrega, vou deixar muitas balas com você. E ele ensinou o homem a atirar, e o homem já estava fera no tiro, e falou: olha, o som dessa arma vai viajar longe, então quando o navio estiver passando, você dá um tiro, e o navio vai ver que você está aqui, e vai chegar para te salvar. E além do mais, olha, você com essa arma, você vai poder derrubar um coco, você vai poder matar alguns animais e comer desses animais, você vai poder dormir num lugar melhor, uma caverna melhor, com areia, para que você tenha um sono tranquilo, e o urso não vai te incomodar. E o homem ensina, entrega tudo para ele, e aquele homem diz o seguinte: olha, eu sei que eu não tenho dinheiro nenhum, eu não posso comprar o que você tem. Aí esse mensageiro diz o seguinte: olha, o meu patrão é um homem muito rico, e no meu mundo ele tem muito, ele é dono de tudo, e ele mandou aqui para te entregar esse presente. O presente é seu. E esse homem vai embora. Isso foi o que Jesus fez. Jesus, ele, sabendo que nós não conseguiríamos alcançar o extraordinário, ele nos entregou a arma, que é a graça. A graça tem muito tiro, você acerta o que você quiser. Você vive extraordinariamente pela graça, pela fé, crendo nesse evangelho, até a hora que o navio chegar. O navio é quem? É Jesus, quando ele vier a segunda vez para nos levar para o céu. Até lá nós vamos desfrutar o melhor dessa terra. Mas essa história tem uma segunda versão. O mensageiro aparece e entrega para o homem: olha, aqui está uma arma, essa arma dá um tiro, e você vai, daqui a 60 dias vai aparecer o navio, e você dá um tiro e vai embora. Ele acreditou que o homem já sabia que poderia matar animais, que poderia usar para se defender. Queridos, tem muita gente que vem para a igreja e acontece assim: o pastor prega, aceita Jesus para você ser salvo. O cara recebe, eu estou salvo. Aí o cara vive uma vida de forma normal, não uma vida extraordinária. Aí o homem vive o quê? O medo do urso, porque o diabo quer que você não entenda o que você é. Queridos, nós somos revestidos de graça, revestidos de poder, para que nós possamos desfrutar o melhor de Deus nessa terra. Olha, a graça
é o poder que nos faz alcançarmos o melhor de Deus. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça não é apenas o favor de Deus, que não pode ser merecido, mas também a presença de Deus, que confere poder e que nos dá capacidade para fazer aquilo que agrada a Deus. Nós vamos caminhar para encerrar, mas, queridos, Deus, Ele quer que você viva o melhor. O projeto de Deus é que o seu casamento seja o melhor casamento. Então você fala: pastor, o negócio não está bom. Mas, queridos, é pela fé. Você vai olhar pela fé. Porque a fé, nós observamos o que não existe. A fé traz à existência o que não existe. Tudo que foi criado na terra e no céu foi criado pela palavra de Deus. Quando Ele disse: haja, apareceu. O único animal que tem entendimento na voz é o homem. A palavra do homem, ela tem um poder. Um pai constrói um filho na palavra. Quando o pai diz: meu filho, você vai ser um grande homem, esse filho vai ser um grande homem. Quando o pai diz para uma filha: minha filha, você vai ser uma bênção, ela vai ser uma bênção. A palavra tem poder e nós não temos exercido a palavra em casa. Nós temos tido tempo, 2023, talvez você gastou tanta energia para ganhar dinheiro, para ser bênção dentro da sua casa, e você deixou de ser bênção dentro da sua casa com as palavras. Você não teve tempo para sentar com seus filhos, para conversar, tempo para bater um papo com a menina, com o menino, para contar histórias, para falar: minha filha, você vai, meu filho, você vai conseguir, você vai prosperar. A palavra tem poder. Nenhum animal pode fazer isso. O cachorro não vai falar isso para o filhote. O leão não fala. Você vê que o leão, ele transmite poder através do som, né? Ele urra ao poder que há no som. Imagine o poder que tem na sua voz. Poder para profetizar sobre a sua casa. Sobre 2024, vai ser o melhor ano da minha vida. Vai ser o ano do extraordinário. O pastor falou, e eu vou viver o extraordinário no meu casamento, na minha família, na minha empresa, no meu negócio. É você profetizar. É você declarar que isso vai acontecer. Porque muitas das vezes o diabo não quer que você faça isso. Ele quer que você pense o seguinte: não vai dar certo. A palavra tem poder. E Jesus, Ele sonha, e sonhou comigo e com você. Ele sonhou que nós viveríamos de modo sobrenatural. Queridos, não importa se há rumores de guerra, a mídia, o inimigo faz de tudo para que a gente perca o foco. Hoje estão falando de aquecimento global. Há alguns anos atrás era o buraco na camada de ozônio. Você lembra disso? Todo dia, o Jornal Nacional começava a falar assim: o buraco na camada de ozônio vai derreter as calotas polares. Isso está 30 anos atrás, gente. O nível dos oceanos vai subir. Eu fui lá e medi, deixei marca para ver se estava subindo. Não estava nada. Fui lá para ver. 30 anos depois, continua do mesmo jeito. Agora não é o buraco. Aí eu penso: alguém foi lá e tapou o buraco da camada de ozônio? Alguém tapou? Alguém viu essa notícia? Agora é aquecimento global. E como o sol... Não, mas 2023 foi o ano mais quente. Gente, todo ano é quente. Mas tem ano que chove mais, igual choveu em Santa Catarina, que derramou águas. Chove mais num lugar, chove menos no outro. Esquenta num lugar porque choveu menos. A terra é cíclica. Aqui está 36, nos Estados Unidos estava menos 10. Aquecimento global. Notícia ruim direto na mídia. Olha, você quer viver bem? Para de ver jornal. Para. Há um tempo atrás o pessoal falava mal de terror, né? Então, o pessoal que eu conheço que viaja pelo mundo, e aí o pessoal falando: porque na Indonésia mata cristão, não tem igreja cristã, mata todo mundo.
Aí esse colega meu, ele teve numa cidade onde 93% é cristão, católico, protestante, 7% é muçulmano. Aí ele falou: rapaz, o que mais tem aqui é igreja. A mídia bota o terror, a notícia está sempre do lado de quem paga mais, não é? Quem está pagando mais tem notícia boa. A guerra, ela vai ser contada pelo olhar dos vencedores. Então, não vá na notícia, vá na palavra. Aqui você vai encontrar o que você precisa para ter o ano do extraordinário. O ano onde Deus vai fazer coisas abundantes na sua vida. Pode passar. Tem mais um slide aí. Esse ano nós queremos o discipulado para nós vivermos o extraordinário. Nós queremos viver o extraordinário. Eu quero viver o extraordinário. Você quer viver o extraordinário de Deus? Você quer ser um empreendedor? Põe diante de Deus: meu casamento vai ser o melhor casamento, a minha família vai ser a melhor família, os meus filhos. Você vai profetizando, já olhando e vendo. Deus vai fazer coisas fantásticas na sua casa e na sua família. Quero orar. Depois nós vamos participar da ceia. Quero já chamar os diáconos que vão estar à mesa conosco. Vamos ficar de pé. Os irmãos já vão preparar para cantar. Mas o Jefferson vai dar um testemunho também. Vai ser pastor logo, né, Jefferson? Senhor, nós queremos viver aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram. Nós queremos viver aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Nós queremos viver o extraordinário. Nós queremos viver pela fé. Pela fé nós já tomamos posse da terra prometida, como Abraão, sem ver, mas nós cremos, porque o Senhor separou o melhor para nós. Pela fé nós já tomamos posse dessa terra. Pela fé, Pai, nós profetizamos que a nossa casa será restaurada, que os nossos filhos serão restaurados, que a nossa saúde será restaurada, que as nossas finanças servirão para nos abençoar e abençoar outras pessoas que nos cercam. Seremos investidores no reino. Ó Pai, nós teremos celeiros com abundância, porque nós queremos viver o sobrenatural de Deus nesse tempo. Eu te agradeço, Pai, pela Tua palavra que é viva e fala para nós hoje. E eu oro no Teu nome, Jesus. Amém. Enquanto nós cantamos um cântico,